Mais de 10 anos se passaram desde que os Estados Unidos começaram a procurar incansavelmente por um homem, Osama Bin Laden, o cérebro por trás dos ataques de 11 de setembro que mataram quase 3.000 americanos e desencadearam uma guerra que ainda estava em andamento em 2 de maio de 2011. Embora os Estados Unidos tivessem derrubado o Talibã, o governo que abrigava Bin Laden no momento dos ataques, eles nunca conseguiram capturá-lo ou matá-lo. Mas isso estava prestes a mudar. A CIA vinha procurando a base secreta de Bin Laden há anos sem sucesso. Ele conseguiu escapar do Afeganistão, que estava sob ocupação americana, e viajar para o país vizinho, o Paquistão. Mas nas regiões montanhosas e rurais do Paquistão, com pouco controle governamental, era fácil para ele permanecer abaixo do radar. O governo vinha procurando pistas há anos, mas finalmente conseguiu uma chance em 2010, quando as pistas os levaram a um complexo em Abbottabad. Eles começaram a fazer vigilância do complexo e a determinar a melhor maneira de invadi-lo. O que se seguiu foi uma das operações de inteligência mais difíceis da história dos Estados Unidos. O complexo estava fortemente guardado e em território inimigo. Os Estados Unidos tiveram que confiar pesadamente na ajuda local para reunir informações, e ao longo de vários meses espionaram o prédio de 3 andares. Eles aprenderam todos os detalhes sobre o prédio, mas ainda faltava muito. Por um lado, o famoso líder terrorista era incrivelmente secreto, tão secreto que eles nunca conseguiram capturar uma imagem dele entrando ou saindo do prédio. Então, tudo ainda era circunstancial, mas após um longo período de tempo, eles conseguiram concluir que aquele era o esconderijo de Osama Bin Laden. Agora era hora de agir. Foi no dia 29 de abril que o presidente Obama foi informado sobre os detalhes da operação. Muitos em sua equipe de segurança eram céticos em relação à operação, afinal, se algo desse errado, as principais tropas americanas seriam mortas ou ficariam presas atrás das linhas inimigas. Não apenas isso seria uma perda de vidas desastrosa, mas também poderia expor muitos dos maiores segredos dos Estados Unidos se eles fossem interrogados e forçados a revelar informações classificadas. E com as dúvidas de que Bin Laden realmente estava no complexo, muitos não achavam que valia a pena o risco. No entanto, o presidente discordou, e deu a ordem para a operação que se tornaria a Operação Neptune Spear. E as pessoas que a realizariam seriam as melhores dos melhores. Conheça o SEAL T-6. Uma esquadra de elite dos Navy SEALs altamente treinados, eles respondem diretamente ao Comando de Operações Especiais Conjuntas e realizam algumas das operações mais classificadas que o governo dos Estados Unidos está envolvido. Isso inclui resgate de reféns, missões de espionagem especial, contra-terrorismo, infraestrutura de alvos inimigos e ação direta contra os inimigos mais mortais dos Estados Unidos, como Osama Bin Laden. Eles receberiam informações sobre a missão, classificada como captura ou morte. Oficialmente, os Estados Unidos têm a política de nunca matar um inimigo que já se rendeu, mas ninguém envolvido na missão tinha alguma ilusão de que Osama Bin Laden se renderia. Para realizar tudo isso, eles tiveram que implementar algumas estratégias arriscadas. O planejamento vinha ocorrendo por quase um ano, desde que os relatórios de inteligência começaram a chegar, e muitas estratégias foram consideradas. A mais fácil seria uma operação conjunta com as forças militares paquistanesas, mas o governo paquistanês não era exatamente amigável, e os Estados Unidos temiam que Bin Laden pudesse ser alertado com antecedência. Os Estados Unidos também consideraram atacar o complexo com bombardeiros furtivos, que poderiam eliminar Bin Laden, mas não haveria como garantir que ele estivesse morto, e o líder terrorista havia conseguido escapar de operações americanas anteriormente. Em vez disso, o governo decidiu adotar uma abordagem mais tradicional. A equipe SEAL-6 seria transportada em helicópteros Black Hawk modificados, projetados para serem silenciosos e capazes de voar sob o radar inimigo. As forças militares paquistanesas haviam sido treinadas e abastecidas por assessores americanos, então suas capacidades eram conhecidas, e os Estados Unidos estavam confiantes de que poderiam contorná-las. O objetivo era chegar ao complexo sem ser detectado ou desafiado pelas forças paquistanesas, uma vez que o alvo estivesse neutralizado, eles poderiam fazer uma retirada rápida. Em 1º de maio, às 13h22, o secretário de Defesa, Leon Panetta, recebeu a ordem do presidente e direcionou ao almirante William M. Serraven para prosseguir com a operação. Nos próximos 2 horas, o presidente Obama e sua equipe de segurança nacional se mudariam para a sala de situação para assistir a tudo se desenrolar por meio de imagens de visão noturna transmitidas por um drone. Os cerca de 24 SALS da Marinha enviados para a missão seriam temporariamente transferidos para o controle da CIA, então tecnicamente não seria uma missão militar e não seria classificada como um ato de guerra. Esses seriam alguns dos minutos mais críticos da história moderna dos Estados Unidos, e para os homens no terreno, cada minuto contaria. Embora os cerca de 2 dúzias de SALS fossem os que invadiriam o complexo, havia 79 comandos e um cão envolvidos no ataque. O cão, um malinois belga chamado Cairo, estava lá para alertar os SALS sobre qualquer atividade repentina, incluindo a aproximação das forças militares paquistanesas ou alguém tentando escapar. A equipe central era apoiada por um manipulador de cães, intérpretes, pilotos, agentes de inteligência e especialistas em tecnologia que tornariam tudo possível. Mas o sucesso ou fracasso da missão dependia dos homens que entrariam no complexo. E um único movimento errado poderia significar desastre. 3h30, mais ou menos. 2 helicópteros descem sobre o complexo de Abbottabad. Enquanto os outros helicópteros ficam de prontidão, caso sejam necessários, esses 2 realizarão a missão principal. Voando baixo em relação ao solo, os helicópteros Black Hawk furtivos pairam sobre o terreno do complexo.
Enquanto o primeiro desenrola cordas para baixar sua equipe ao chão, o outro segue para o canto nordeste para secretamente deixar seu intérprete, cão, manipulador e 4 SLS. Se tudo corresse sem problemas, eles logo estariam no complexo. Mas não foi o que aconteceu. Embora os helicópteros não tenham sido detectados e não tenham sido alvo de fogo hostil, a natureza tinha algo a dizer. O primeiro helicóptero entrou em um estado conhecido como vórtice anelar, um fenômeno aéreo causado por temperaturas mais altas do que o esperado, criando um vórtice aéreo. A pressão do ar do rotor não se difundiu adequadamente, o helicóptero foi desequilibrado e raspou a parede traseira do complexo. O rotor de cauda foi seriamente danificado e o helicóptero começou a girar. O piloto pensou rápido e dirigiu o helicóptero para o chão, nariz primeiro, impedindo um colapso total, e os SLS e a tripulação conseguiram escapar ilesos após um pouso difícil. Agora, a única pergunta era: isso havia comprometido a missão secreta? A resposta parecia ser não, pois não havia nenhum sinal de agressão do complexo. Os SLS haviam sobrevivido a um pouso forçado sem ser detectados, o helicóptero estava seguro contra as paredes do complexo e o outro helicóptero havia pousado em segurança fora do complexo. O restante da equipe estava escalando as paredes e a equipe inteira estava reunida. O próximo passo era invadir o complexo, e foi aí que a equipe de explosivos dos SLS entrou em ação. Eles precisavam entrar rapidamente e atingir as pessoas dentro com choque e espanto. Do lado de fora, a preparação era fundamental, mas uma vez que estivessem dentro, cada segundo contaria. 10 anos de busca haviam se resumido a isso. 3 horas e 33, para passar pela segurança, os SLS usaram explosivos portáteis para abrir as portas da casa de hóspedes do complexo, uma a uma. Eles invadiram o complexo e começaram a subir as escadas. O primeiro quarto que encontraram no primeiro andar continha 2 homens adultos, mas nenhum deles era Osama Bin Laden. Eles foram detidos, mas não eram o alvo. Mais perturbador, cada andar parecia conter pequenos grupos de crianças. Este não era apenas um composto terrorista, era uma casa onde os terroristas mantinham suas famílias, independentemente de todo o perigo que estavam colocando nelas. E a cada andar que os SLS subiam, o perigo aumentaria. 3 horas e 35. O que aconteceu em seguida? Os relatos sobre isso podem variar. Quando chegaram ao segundo andar, encontraram mais resistência. Foi aqui que o mensageiro de Bin Laden, Abu Ahmed al-Kuwaiti, foi encontrado, e o CEO Mark Owen escreveria um livro controverso sobre o tiroteio. Ele afirmou que al-Kuwaiti estava armado e atirou nos SLS. Embora um CEO tenha sido levemente ferido, eles revidaram e mataram o mensageiro maligno. No entanto, fontes de inteligência disseram mais tarde que os SLS conseguiram pegar o homem desprevenido após cortar a energia do complexo e eliminá-lo sem que ele reagisse. O que estava claro era que eles ainda não haviam encontrado o próprio Bin Laden. 3 horas e 37, era hora de subir novamente, e a resistência ficou mais feroz à medida que os SLS avançavam na casa. Eles haviam encontrado o mensageiro, bem como seu irmão e esposa, e todos os inimigos haviam sido mortos ou capturados. Ao subir a escada, encontraram outro inimigo, e esse forneceu um vislumbre de esperança. Após o soldado da Al-Qaeda ser morto, os SLS o identificaram como um filho de Osama Bin Laden, um dos muitos filhos do líder terrorista que seguiam seus passos. E se ele estava lá, era provável que seu pai não estivesse longe. 3 horas e 39, havia apenas um andar para ser invadido, o terceiro, e os SLS estavam se preparando para mais uma decepção. Este era claramente um composto de alta hierarquia da Al-Qaeda, mas Bin Laden era notório por ficar sempre um passo à frente de seus perseguidores, e ele poderia estar longe dali. Mas quando invadiram o terceiro andar, ficou claro que dessa vez era diferente. No quarto principal do terceiro andar estava Osama Bin Laden, aparentemente desarmado e vestindo a túnica folgada que ele costumava usar em seus muitos vídeos de propaganda. Os SLS tiveram seu primeiro vislumbre dele quando ele colocou a cabeça para fora do quarto. E eles não perderam a oportunidade. Eles atiraram imediatamente, ferindo-o. No entanto, ele conseguiu recuar para dentro do quarto, e os SLS o perseguiram. O quarto revelou conter muitas parentes femininas de Bin Laden, incluindo várias de suas esposas. Uma delas se aproximou dos SLS, como se estivesse carregando, e os SLS rapidamente atiraram para feri-la, agarrando-a e avançando mais em direção ao líder terrorista. Osama Bin Laden não tinha para onde fugir, e os soldados mais habilidosos da América estavam logo à sua porta. O que aconteceu em seguida? Os relatos variam. Matt Bissonette, um dos SLS no local, afirma que Bin Laden havia sido mortalmente ferido pelos tiros iniciais quando se aproximaram. Suas esposas estavam tentando protegê-lo, e os SLS foram forçados a agir, pois qualquer uma delas poderia ter um dispositivo explosivo. Mas quando passaram por elas, encontraram Bin Laden no chão, mortalmente ferido. À medida que ele se movia, eles atiraram várias vezes e neutralizaram o líder terrorista de uma vez por todas. Mas outro SEAL tinha uma história muito diferente. O'Neill seria um dos primeiros SLS a se identificar como um dos homens na missão e apresentou uma lembrança muito mais dramática dos eventos. Em sua versão, Osama Bin Laden pode ter sido ferido, mas estava longe de estar neutralizado. Na verdade, ele estava forte o suficiente para agarrar uma das mulheres no quarto e se esconder atrás dela, usando-a como escudo humano. Enquanto Bin Laden empurrava a mulher indefesa em direção aos SLS, O'Neill disparou rapidamente 2 tiros diretamente na testa de Bin Laden, matando. Qual relato era preciso? O relatório pós-ação da Marinha favorece a versão de Bissonette. E assim, um dos inimigos mais notórios dos Estados Unidos não existia mais. A equipe SEAL transmitiu pelo rádio:
Por Deus e pelo país, Jerônimo, 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 confirmando oficialmente que o inimigo havia sido morto em ação. Toda a operação durou menos de 15 minutos, desde o pouso até a eliminação de Osama Bin Laden, sendo uma das operações mais eficientes na história militar dos Estados Unidos, e foi concluída sem nenhuma morte ou ferimento grave em toda a equipe SEAL. Assistindo da sala de situação, o presidente Obama pronunciou as palavras que toda a equipe da Casa Branca esperava ouvir: "Nós o pegamos." Mas a missão ainda não havia terminado. 3h55, os membros da equipe SEAL agiram rapidamente, garantindo o corpo de Bin Laden e movendo-o para o andar inferior. Eles sairiam em breve, mas ainda havia um trabalho extenso de limpeza a ser feito. O complexo poderia ser uma fonte vital de inteligência, então eles vasculharam o quarto e a área ao redor. Eles encontraram 2 armas no local, um rifle de assalto e uma pistola, mas a equipe eficiente conseguiu neutralizar Bin Laden antes que ele pudesse alcançá-las. Elas não estavam carregadas, indicando que o líder da Al-Qaeda não esperava um confronto armado. E quanto aos outros residentes? Quase todos os que enfrentaram as tropas americanas com armas foram mortos, mas o complexo estava cheio de civis. Os Estados Unidos não tinham interesse em prender todas as mulheres e crianças encontradas ali, então elas foram contidas de forma não violenta e deixadas fora do complexo para serem encontradas pelas forças paquistanesas. A maioria não resistiu, exceto Amal Ahmed Abdul Fattah, esposa ferida de Bin Laden. Ela repreendeu os SLS em árabe durante toda a missão de limpeza, mostrando ser uma verdadeira seguidora da missão de seu falecido marido. Como a maioria dos que estavam ali, ela acabaria sendo deportada do Paquistão de volta aos países de origem no Oriente Médio. Agora era hora de fugir. 4h05, o corpo de Bin Laden e cada peça importante de inteligência ou evidência foram garantidos. Carregando o necessário, o primeiro helicóptero foi preparado para decolar. Assim como no pouso, a decolagem foi baixa para evitar detecção. Para os que estavam nos Estados Unidos, os SLS eram heróis, mas esta era uma missão não autorizada, e era improvável que as forças paquistanesas ficassem gratas caso fossem descobertas. Mas, assim como antes, a equipe SEAL conseguiu fugir perfeitamente e sair do complexo. Mas ainda havia um assunto a resolver. 4h08, o helicóptero Black Hawk danificado que caiu no complexo não poderia sair pelo ar, e as forças paquistanesas chegariam em breve. O helicóptero continha informações vitais sobre as capacidades militares dos Estados Unidos, pois não era um helicóptero padrão, tinha sido equipado com recursos furtivos. Antes de partirem, as tropas usaram explosivos portáteis, como os que usaram para invadir o complexo, e destruíram o helicóptero. Isso levou apenas minutos, e logo um dos helicópteros de apoio trouxe os SLS restantes e os levou para o primeiro helicóptero. A missão havia terminado, mas agora era hora de um longo retorno. 5h53, a viagem de volta durou mais de 1h30, mais de 3 vezes o tempo da missão que matou Osama Bin Laden. Mas, agora que havia acabado, eles precisavam retornar a um território seguro, no Afeganistão ocupado pelos Estados Unidos, onde os americanos lutavam desde os dias após os ataques de 11 de setembro. Enquanto era improvável que os paquistaneses atirassem em um helicóptero americano se fosse detectado, uma fuga furtiva seria mais tranquila. Explosões e esforços de desinformação confundiram os presentes, e os americanos pousaram em segurança na base aérea de Bagram, carregando o corpo de Osama Bin Laden. Agora era hora de lidar com as consequências. 7h01, na Casa Branca, a celebração foi moderada por uma pergunta: era realmente ele? Bin Laden era conhecido por usar sósias, e havia vezes em que se pensava que ele havia sido morto, mas tudo não passava de uma farsa. Todos esperavam ansiosamente os resultados dos exames preliminares do cadáver, e mais de 1 hora depois da chegada dos SLS ao Afeganistão, um novo relatório confirmou que o infame terrorista estava realmente morto. Desta vez, os Estados Unidos haviam capturado seu alvo. E o público americano estava prestes a descobrir. Era a noite de 1º de maio quando começaram a circular rumores de que o presidente faria um pronunciamento na TV naquela noite. Geralmente, quando Barack Obama fazia discursos planejados, eles aconteciam no início da noite, em horário nobre, muitas vezes para o desgosto de quem tentava assistir aos seus programas favoritos. Mas esse discurso não planejado e anunciado de última hora era diferente, e os analistas políticos esperaram ansiosamente até o presidente subir ao púlpito, faltando menos de meia hora para meia-noite. Assim que ele começou a falar, as pessoas sabiam que era algo grande. 23h35, esta noite, posso informar ao povo americano e ao mundo que os Estados Unidos conduziram uma operação que matou Osama Bin Laden, o líder da Al-Qaeda e um terrorista responsável pelo assassinato de milhares de homens, mulheres e crianças inocentes. Enquanto o presidente prestava homenagem às muitas vítimas dos ataques de Bin Laden, uma celebração espontânea explodiu pelo país. Quase 10 anos após os ataques terroristas de 11 de setembro, muitos americanos ainda viviam com medo de novos atentados. À medida que a notícia se espalhava, grandes grupos de torcedores em eventos esportivos gritavam de alegria. Os democratas comemoravam a maior vitória de política externa da presidência de Obama, e os republicanos celebravam o fim de um inimigo, enquanto se perguntavam se valeria a pena concorrer contra ele no próximo ano. Mas ainda restava uma última tarefa. 0h59, pouco mais de 1 hora após o discurso de Obama, as tropas ainda tinham uma questão importante para resolver: o que fazer com o corpo de Osama Bin Laden? O líder terrorista havia sido completamente analisado e examinado, e não havia dúvidas de que era ele. Qualquer informação vital já havia sido extraída, e o corpo não tinha mais segredos para revelar. Restava apenas decidir como descartá-lo, mas havia um problema: ninguém o queria.
Bin Laden era procurado em praticamente todos os países do mundo, mesmo nos lugares onde havia se refugiado, como Paquistão e Afeganistão, era considerado um fora da lei. Nenhum país queria dar a ele um túmulo, que se tornaria um alvo de atividades radicais. Ninguém queria um local de peregrinação da Al-Qaeda em seu território todos os anos. Por que não simplesmente cremar o corpo e encerrar o assunto? A cremação é contra as tradições islâmicas, e, por mais odiado que o líder terrorista fosse, o governo dos Estados Unidos ainda queria respeitar sua fé. Não havia necessidade de provocar ainda mais seus seguidores, já irritados pela eliminação de seu líder. Felizmente, havia uma alternativa. O corpo de Bin Laden foi colocado a bordo do porta-aviões Carl Vinson, e o governo dos Estados Unidos contatou o governo da Arábia Saudita para obter aprovação para se desfazer do corpo. Afinal, ele era cidadão saudita, e os sauditas eram aliados importantes dos Estados Unidos na época. A resposta saudita foi clara: não nos importamos com o que vocês fazem com ele, apenas não façam disso nosso problema. O plano de enterrar Osama Bin Laden no mar foi aprovado, e o corpo foi tratado com ritos religiosos muçulmanos. Houve uma breve leitura de declarações religiosas em árabe, e o corpo foi envolto em um tecido branco, colocado em um saco com centenas de quilos de correntes de ferro e posicionado sobre uma tábua de madeira. Quando a tábua foi inclinada, o corpo de Bin Laden deslizou para o mar, garantindo que ele nunca tivesse um túmulo que pudesse ser visitado por leais ou alvo de inimigos. Com toda a operação encerrada, restava apenas lidar com os desdobramentos. Por volta das 3 horas da manhã no horário local no Paquistão, o chefe do exército do país recebeu um telefonema informando sobre a operação que havia ocorrido dentro de suas fronteiras. O chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos detalhou a operação, provavelmente aliviando tensões e palavras duras. Houve alguma controvérsia inicial sobre o envolvimento de forças paquistanesas, mas o governo negou isso, e relatórios indicaram que os aviões paquistaneses que foram enviados para o local só chegaram após a partida de todas as forças dos Estados Unidos. Mas o desdobramento não terminou ali. O ataque que matou Osama Bin Laden aconteceu em menos de uma hora, mas as consequências se estenderiam por anos. Controvérsias surgiram sobre a legalidade da incursão em solo estrangeiro, embora as leis aprovadas após o 11 de setembro dessem aos Estados Unidos ampla autoridade para eliminar ameaças no exterior. O Paquistão ficou insatisfeito com a operação dos Estados Unidos em seu território, enquanto os Estados Unidos buscavam mais informações sobre a rede de apoio a Bin Laden no país. Nenhum dos lados obteve muitas respostas. Teorias da conspiração sobre Bin Laden estar vivo persistiram, mas o governo dos Estados Unidos divulgou algumas fotos do corpo do líder terrorista, o que praticamente encerrou essas alegações. E houve uma consequência inevitável. Depois que a operação foi parcialmente desclassificada, vários membros da equipe começaram a lançar memórias. Algumas divergiam nos detalhes, e a maioria retratava o autor do livro como um herói. Naturalmente, Hollywood não demorou a se interessar. Apenas 1 ano e meio após a morte de Osama Bin Laden, o filme A Hora Mais Escura foi lançado, com sua escolha de heroína sendo uma analista de inteligência fictícia interpretada por Jessica Chastain. Afinal, não seria um momento crucial da história americana sem Hollywood colocando sua própria versão nele.